Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, quarta-feira, dia 5 de março, a 11ª rodada da Série A4, a última divisão do Campeonato Paulista. E por que eu deixei para gravar o vídeo só hoje, se toda a rodada, 7 jogos anteriores, tinha acontecido no final de semana? Porque era um jogo importante, que valia a liderança, era o União Barbarense que estava em campo, e olha, União Barbarense meteu 3-0 no Audax, e assumiu a liderança. Percebe? Porque no final de semana o líder paulista, que era líder, né, veio na liderança o tempo todo, acabou perdendo de 5-3 do Colorado, Colorado Caieiras. Curiosamente, esses dois times disputaram a final da série da Bezinha o ano passado. O Paulista foi campeão, ganhando as duas, e o Colorado foi vice, e os dois subiram para a Série A4. E agora o Colorado deu o troco, 5-3 em Jundiaí. Aí, rapaz, o São Caetano, que venceu 2-1 o São Carlense, tinha assumido a liderança no final de semana. Passou o Paulista. São Caetano 23, Paulista 22. Porém, o Barbarense, que jogaria só ontem, poderia passar os dois. Foi o que aconteceu. Fez 3-0, chegou aos 23 pontos do São Caetano. Agora o União Barbarense com 23 é o primeiro. São Caetano com 23 nos critérios é o segundo. Os dois têm 7 vitórias, mas no saldo de gols o Barbarense tem 10, o São Caetano tem 9. E o Paulista, com 22 pontos, caiu da primeira colocação para a terceira colocação. Você vê que muda a situação. Na verdade, no G8, o Colorado, com essa vitória, ele tirou o Paulista da liderança, o Paulista caiu para terceiro e entrou no G8 novamente. Quem saiu foi a Inter de Bebedouro. Então, notem que teve mudança total no G8 e por isso que eu esperei. Quando tem aquele jogo que não vale nada, você vê que prefeito de classificação, ninguém vai entrar no G8, não vai entrar na zona do rebaixamento, naquele bolo eu até aguardo. Mas agora não tinha como, porque interferiu na parte de cima da tabela. E, inclusive, na parte de baixo, Penapolense saiu com 8 pontos e o Vossen de Assis entrou na zona do rebaixamento. Olha como tá. O Audax, que perdeu, tem 10, e aí você tem São Carlense e Jabaquara com 11. Essa turma aí vai brigar por uma vaga, porque o Matonense, como quer que vocês queiram chamar, tem 1 ponto e já caiu. A matemática me desmente, porque faltam 4 rodadas, 12 pontos, com 12 com 1, 13, ele escaparia hoje, né? Mas ele teria que vencer todos, e aí, enfim, uma combinação de resultados enormes. A matemática diz não, mas eu digo sim, o Matonense, saco de pancadas da competição com 1, nem Matão joga em Taquaritinga, não merece mesmo, né? Infelizmente, porque eu via o Matonense jogando Paulistão, rapaz, e ganhando dos grandes. Dorival Júnior, hoje técnico da seleção brasileira, jogava lá. O Zé Carlos, lateral direito, foi para a Copa do Mundo 98, jogava no São Paulo, jogou lá. Falecido Zé Carlos, que Deus o tenha num bom lugar. Enfim, a gente teve toda essa situação. Bom, na briga pela artilharia, o Fábio Azevedo marcou, tem 11. O cara que mais gols fez em todos os campeonatos paulistas, hein? Da 1, a 2, a 3, a 4, 11 gols. O Marcos Paulo Taquaritinga marcou também, foi a 8. O Daniel do Barbarense e o Gustavo Índio do Nacional marcaram também, foram a 6. Essa briga tá boa. Vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, hein? Tem vídeos lá da 2. Aliás, sábado agora é a última rodada. O bicho tá pegando 4 classificados e 8 times brigando por 4 vagas na última rodada, sábado às 3 horas. Acabei de gravar agora pela manhã, nesta quinta-feira pela manhã, a Série A3, bicho tá pegando também, hein? Já tem 3 times classificados, né? Faltam 2 rodadas e 5 vagas em disputa, bicho tá bem lá. E agora ainda não tem nenhum classificado, mas União Barbarense, São Caetano e Paulista, muito provavelmente na próxima rodada devem se classificar. Bom, vamos falar de tudo isso? Então, faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, enfim, faça sua pergunta, dê sua informação. Me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, como a gente faz sempre nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR. Vamos começar, então, com o jogo de ontem, justamente. União Barbarense, 524 pessoas lá na quarta-feira de cinzas, lá em Santa Bárbara do Oeste, do meu amigo Baquim Júnior. Enfim, o União Barbarense precisava ganhar de 2, 3 gols de diferença, porque daí ele faria os 23 pontos do São Caetano e assumiria a liderança. E fez uma partida tranquila, se você for pegar, o Audax vem lutando o tempo todo na zona do rebaixamento, escapou agora e estava tentando dar uma respirada, mas com 6 minutos de jogo, o Messias, esse Messias está sempre participando ou fazendo gols ou nas jogadas.
Muito bom jogador. Messias cobrou escanteio, o Pedro Lima foi lá e fez 1-0 com 6 minutos do primeiro tempo. Aí de novo o Messias cobrando falta, meteu bola na área, o Lucas Lotto foi lá e 2-0 com 20 minutos de jogo, matou o jogo, né? E aí veio o segundo tempo, calorzão, daquela coisa do interior de São Paulo que eu falo sempre. À tarde, esse horário é ingrato, 3 horas da tarde. Aí o David tomou o vermelho do Audax, com 1 a menos, 2-0, se retrancou para não tomar goleada, mas aos 44 o Brian sofreu o pênalti, o Daniel marcou seu sexto gol e 3-0, novo líder do campeonato. União Barbarense, 23 pontos, subiu 2 posições e firme e forte rumo à classificação com o técnico, né, Rafael Pereira, que foi campeão ano passado dessa Série A4 com o Rio Branco e agora pode ser campeão com a União Barbarense, hein? Veremos, veremos. Não foi bem lá no União São João de Araras, na Série A3, começou o trabalho lá na Copa Paulista, saiu agora, veio para a Série A4 e já está deslumbrando. E o Audax seguiu na 13ª colocação com 10 pontos, mais a 2 da zona do rebaixamento, hein? Tem que tomar cuidado. São Caetano tem os mesmos 23 pontos, nesse final de semana fez um belo jogo contra o São Carlense, ganhou de 2-1, chegou a ser líder, né? Até ontem, quando jogou o São Carlense, ele tinha ultrapassado o Paulista e curtiu 3 dias de liderança aí. 520 pagantes no estádio Anacleto Campanella, foi no sábado de carnaval, né? O Fábio Azevedo, artilheiro Fábio Azevedo, marcando o seu 11º gol na competição, logo com 13 minutos de 1-0, mostrou oportunismo e fez 1-0. E aí o jogo foi lá e cá, os goleiros catando boas oportunidades. O gol do Fábio Azevedo, ele fez um belo chute que acabou encobrindo o goleiro e tal, mas no mais os goleiros fazendo boas defesas. Veio o segundo tempo com 11 minutos de jogo, num chute colocado. O Hermerson, Hermerson, fez 2-0, ele foi artilheiro do São Caetano na Copa Paulista, da Copa Paulista, né? Fez 2-0, e aí, por mais que tenha lutado, batido, tudo, o São Carlense só foi descontar os 43 com um gol do Felipe Rocha contra. E aí, naquele momento, o São Caetano estava na liderança. Claro que depois da rodada, agora o União Barbarense 23 pontos, São Caetano segundo 23 pontos, 7 vitórias para cada um, saldo de gols 10 para o Barbarense, saldo de gols 9 para o segundo colocado São Caetano. O São Carlense, com 11 pontos, caiu uma posição de 11º para 12ª colocação e ficou numa situação mais complicada, né? Tem 11 pontos, o Colorado, que é o 8º, tem 17, são 6, você tem 12 em disputa. A matemática faz com que ainda você acredite, mas está difícil para conseguir classificação para a próxima fase. E o ex-líder paulista caiu para a 3ª colocação numa chuva de gols em Jundiaí, mas não foi do Paulista não, foi do Colorado, hein? Chegou a abrir 5-1, rapaz. Chegou a abrir 5-1, deu o troco, perdi o título para esses caras, e agora eu vou dar uma sacolada. E o time do Vagnão foi lá, hein? Arian fez 1-0 com 34 do primeiro tempo e foi expulso por imitar uma galinha. Burro. Desculpa a palavra, burro. Cara, você tá na casa do adversário, tá jogando futebol, sábado de carnaval, pô, você tá... que burrice, cara. Fez 1-0 e com essa burrice aí, enfim, acabou sendo expulso. Mesmo assim, no segundo tempo, o Marquinhos, driblando o Gabriel Reis, fez 2-0, né? Foi 2-0. Depois o Guilherme de cobertura fez 3-0. O Aderlan descontou para 3-1, né? Aí, só para posicionar. Quando o Arian fez 1-0 e foi expulso, ele foi expulso porque o Gabriel Reis, zagueiro do Paulista, os dois trocaram sopapos lá, e aí os dois foram expulsos. Então cada um ficou com 10 jogadores. Então o Arian fez 1-0 aos 34, o Marquinhos no primeiro minuto do segundo tempo 2-0, o Guilherme por cobertura 3-0, aí o Aderlan aos 19 descontou. 1.788 pagantes, a torcida do Paulista tá animada, tá lá, né? Foram para cima, mas aí o próprio Guilherme acabou fazendo 4-1, né? E aí o Colorado indo para cima, enfim, você teve depois o 5-1 também, né? O 5-1
com quem fez o gol do 5-1? 5-1, rapaz. Marquinhos também fez 5-1. E aí depois o Guilherme aos 34 fez 5-2 e o Lucas Silva já nos acréscimos do segundo tempo fez 5-3. Quase 2.000 pessoas no estádio, 8 gols, pena das expulsões, né? Burrice do Arian e principalmente o Gabriel Reis. Se ele pitou galinha, ele ia ser expulso sozinho. Aí vocês com um a mais talvez não tivessem perdido. Mas enfim, serve de aprendizado. Paulista caiu da liderança, mas está ali com 22 pontos, um atrás de União Barbarense e São Caetano, brigando pela liderança e muito perto da classificação, claro. E o Colorado voltando para o G8, uma vitória contundente dessa 17, os mesmos 17 do Araçatuba, um a menos que o Nacional, 2 a menos que o Joseense, 3 a menos que o Taquaritinga. Está firme na briga pela classificação, faltando 4 rodadas, hein? Importante. Bom, quem subiu uma posição da quinta para a quarta colocação é o Taquaritinga, que também vai se aos pouquinhos, né, se acertando. Jogando em casa contra o Vossen, que voltou para a zona do rebaixamento com essa derrota, não teve dificuldade, com um gol do Marcos Paulo cobrando o pênalti no primeiro tempo, aos 18 muito. Marcos Paulo chegou ao 8º gol. Ele tem 3 a menos que o Fábio Azevedo, é o vice-artilheiro da competição, 8 gols. Fez no primeiro tempo cobrando o pênalti, no segundo tempo o Vitor Hugo já nos acréscimos fez 2-0. A verdade é que o Vossen do meu amigo Paulinho McLaren pouco exigiu e mereceu perder e acabou, né? Bom, o Taquaritinga 20 pontos, quarta colocação, caminhando para a classificação e brigando pela primeira colocação ainda. O Vossen com 8 voltou para a zona do rebaixamento. Os mesmos 8 do Penapolense, os dois têm uma vitória apenas, mas o saldo de gol do time de Penápolis é 6, menos 6, e o do Vossen é menos 8. Preocupante, hein? Preocupante. O Joseense do meu amigo Augusto Ambrogi caiu uma posição, mas empatou jogando em casa, né? Porque ele não joga em São José dos Campos. O Joseense é de São José dos Campos, ele está jogando no estádio do Taubaté. Mas pegou um Nacional embalado também dentro do G8, fez um jogaço, né? Esteve sempre equilibrada a partida. O Iago, com 11 minutos de jogo, num rebote do Emanuel, chute do Emanuel, fez 1-0 para o São José, né? Mas o Nacional, no peito e na raça, virou o placar ainda no primeiro tempo. Gustavo Índio cobrando o pênalti, marcando o seu 6º gol na competição. Tá ali o centroavantão com o 6º gol na competição. E o Bom Nicolas fez 2-1 aos 34. Veio o segundo tempo, jogo lá e cá. Quando o Nacional acreditava que estava controlado e ia conseguir uma vitória importantíssima fora de casa, o Vitor Lima, num cruzamento, teve um toque de cabeça no primeiro pau e tal. O Vitor Lima foi lá, empatou aos 44. Só 34 pessoas assistindo no sábado de carnaval, né? Time de São José dos Campos jogando em Taubaté. São cidades próximas, mas é terrível, né? E 2-2 que deixou as duas equipes dentro do G8. Joseense o quinto com 19, Nacional o sexto com 18. Essa situação. Quem subiu uma posição foi o Araçatuba, segue dentro do G8. O Araçatuba, que chegou até aquela irregularidade, né? Mas agora foi jogar com o Jabaquara em Santos. E venceu lá por 1-0 com 213 pessoas apenas no sábado de carnaval lá em Santos, na Caneleira. O certo é que o Araçatuba fez 1-0 logo no primeiro, né, minuto de jogo, né? Com um detalhe, hein? Um detalhe. Logo aos 18 minutos do primeiro tempo, o Araçatuba fez 1-0. Fez 1-0 com o Luan. Ele driblou, chutou, bateu o rasteiro, driblou o zagueiro e fez 1-0. Chegou no segundo tempo, pênalti para o Araçatuba, né? Jogada pelo lado do campo, a bola bateu na mão do zagueiro, o juiz deu pênalti, o Leozinho cobrou e o Luigi foi lá e fez a defesa. Depois o Luigi, goleiro, ainda foi expulso e o Jabaquara terminou com um jogador a menos por 15 minutos mais ou menos do segundo tempo e o Araçatuba conseguiu uma vitória importante. Importante que ele está dentro do G8, subiu uma posição, agora tem 17, né? E o Jabaquara com 11, está 3 da zona do rebaixamento onde ele já esteve, mas tem que tomar cuidado, porque a briga lá embaixo tá terrível, né? Tá terrível, então a gente sabe. Então é isso, o Colorado que venceu o Paulista fecha o G8 com 17. União Barbarense, novo líder 23, São Caetano vice-líder 23, Paulista na terceira colocação com 22, Taquaritinga com 20, é o quarto, Joseense o quinto com 19, Nacional o sexto com 18,
Araçatuba o sétimo com 17, Colorado o sétimo com 17. Quem saiu do G8 para a entrada do Colorado foi o Inter de Bebedouro. O Inter de Bebedouro saiu porque tropeçou em casa. Tropeçou em casa diante do Penapolense. Só que o Penapolense está desesperado para sair da zona do rebaixamento, né? E aí o Penapolense, depois de um primeiro tempo morno, pouca chance e tal, abre o placar com o Nelson aos 5 minutos do segundo tempo no cruzamento do Rodrigo Benfim. Tentou segurar o jogo, tentou, marcou, mas o Gênesis acabou empatando aos 42 no cruzamento do Kiko. O Gênesis empatou, mas o time do meu amigo Edson Vieira, Inter de Bebedouro, com esse empate, tem 16, saiu do G8, entrada do Colorado, virou o nono, tá na briga, claro, né? E pro Penapolense, ponto precioso, que ele tem os mesmos 8 do Vossen, mas saiu da zona do rebaixamento e empurrou o Vossen para lá. Décimo lugar, com 14 pontos, ainda sonhando, subindo 2 posições, o Barretos, né? O Barretos, que jogando lá, não é em Matão, porque a Matonense não joga em Matão, infelizmente, nem estádio tem. Ela joga em Taquaritinga. Lá em Matão, ela meteu, o Barretos ganhou por 3-2, foi suado, mas não podia, né, perder do Lanterninha, né? 24 pessoas apenas na cidade de Taquaritinga acompanhando o time do Matonense, não sei se esses 24 torciam para o Matonense ou para o Barretos. O certo é que o Fuzil, hein, chegou recentemente, já marcou seu segundo gol, cobrando o pênalti, fez 1-0 no primeiro aos 14, e depois o Felipe Huck, o Felipe Huck, rapaz, foi lá e fez 2-0 no primeiro tempo com 17 minutos. Tudo tranquilo? Não. Aos 19 também no primeiro tempo, o Bolt. Esse aí faz sempre gols, é o melhor jogador sempre da Matonense, hein? O Bolt faz 2-1. Vem o segundo tempo, Matonense tentou sair. O Danilo, aos 17 minutos, foi lá e fez 3-1 pro Barretos, deixou o jogo praticamente morto, até que o Bolt, de novo, aos 47 do segundo tempo, acabou descontando no chute cruzado, mas Matonense lanterna com ponto quase rebaixado, e o Barretos com 14 sonhando com classificação, hein? 11º Jabaquara, que eu falei para vocês, que perdeu em casa por 1-0. 12º também com 11 pontos, São Carlense, que também perdeu do São Caetano por 2-1. 13º com 10 pontos, o Audax, que perdeu ontem, que falei para vocês do Barbarense, por 3-0. E 14º o Penapolense, que empatou com a Inter de Bebedouro em Bebedouro e está fora da zona do rebaixamento. O Vossen, que perdeu, tem 8 pontos zona do rebaixamento. A Matonense, 1 pontinho só, quase rebaixado. O Fábio Azevedo, o artilheiro do campeonato, com 11 gols do São Caetano, 8 gols o Marcos Paulo do Taquaritinga, 6 gols o Gustavo Índio do Nacional e o Daniel do União Barbarense. E para a gente encerrar nosso vídeo, como a gente faz sempre, a próxima rodada, hein? Que já começa amanhã. Começa amanhã. Amanhã, às 8 horas, sexta-feira, dia 7 de março, Araçatuba e Paulista. Araçatuba querendo vencer, se vencer, dá aquela consolidada dentro do G8, onde ele está na 7ª colocação, mas vai pegar um Paulista que acabou de perder a liderança e quer recuperar essa liderança e faz um belo campeonato. Jogão amanhã em Araçatuba, hein? Araçatuba e Paulista. Sábado, 3 horas da tarde, o Colorado Caieiras, depois de vencer o Paulista, em Jundiaí, em casa pega o Jabaquara, que está ali embaixo, se esticando para não voltar para a zona do rebaixamento. Jogo legal também. 3 horas da tarde de sábado, o Nacional, para se consolidar dentro do G8, vai pegar o pobrezinho do Matonense, lanterna. Será que vai cair já o Matonense? Vamos ver. Jogo, na teoria, mais tranquilo para o Nacional. 16 horas em Bebedouro, a Inter de Bebedouro pega o Joseense. Inter acabou de sair da zona do G8. Joseense está consolidado lá, mas o Joseense tem 19 e a Inter tem 16. Então é um duelo importantíssimo, valendo o G8 ali para os dois, hein? Onde o Joseense já está. 16 horas de sábado, São Carlense, que ainda sonha, mas além de sonhar com o G8, tem que se afastar da zona do rebaixamento, mas pegando um Taquaritinga consolidado ali dentro do G8. Jogo legal também. 18h30 de sábado, o Barretos tentando se aproximar do G8, mas pegando um São Caetano vice-líder querendo a liderança. Olha que jogão. E às 19h30 do sábado, o Vossen na zona do rebaixamento, precisa vencer para sair, mas vai pegar o novo líder, União Barbarense. Que jogão, hein? Que duelo de extremos. E no domingo, jogo único, Penapolense, que acabou de sair da zona do rebaixamento e quer se afastar, pega o Audax, que está ali próximo também, hein? Quem perder, sei lá, pode até entrar na zona do rebaixamento, hein?
e quem vencer dá uma boa respirada. Esse jogo é domingo, 9 de março, às 10 da manhã. Eu vou acompanhar tudo e trago tudo para vocês ainda no domingo, ok? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!